Arro, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje a gente vai falar sobre mais um dos festivais, mais um dos grandes sabás, dos maiores sabás. A gente vai falar sobre Lughnasadh ou Lamas. Bem, o Lughnasadh ou Lamas é celebrado por aqueles que seguem a roda do ano do hemisfério sul no dia 2 de fevereiro e no dia 1º de agosto por aqueles que seguem a roda conforme o hemisfério norte. Se você está vendo aqui o vídeo agora e você vai seguir Imbolc, eu estou deixando aqui no card o vídeo sobre Imbolc que eu fiz em agosto. Nesse momento da roda do ano, né, a gente já está no meio do verão, daqui a pouco chega o outono. Nesse momento os campos estão cheios de grãos e a colheita se aproxima. É o momento de reservar uma horinha para relaxar no calor, refletir sobre a abundância dos meses de outono. Essa, agora, é a hora de começar a colher o que plantamos nos últimos meses e reconhecer que os brilhantes dias de verão estão acabando. A palavra lamas deriva da frase do inglês antigo, lath maes. Eu não sei se é assim que se fala, tá? Mas se traduz como massa de pão. Em épocas mais antigas da sociedade agrária, Lamas, Lughnasadh, era o momento da colheita. Esse é o primeiro festival da colheita, para falar a verdade. Os seguintes virão dos dois próximos sabás, Mabon, que é o equinócio de outono, e Samhain, que é o Halloween. A gente tem Lamas representando a primeira colheita de grãos e de frutas. E lá na Grã-Bretanha está associada a história de John Barleycorn, cuja vida, morte, transformação e renascimento foi celebrado durante essa época. E eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre ele. Os povos nativos costumam agradecer e honrar o espírito dos animais que caçam pela sua doação para que a vida de sua aldeia possa continuar. E a história de John Barleycorn mostra esse mesmo reconhecimento sendo estendido às plantas, já que também se tratam de seres vivos. Também sentem, também sofrem e também morrem para nos fornecer o alimento, e por isso também devem ser honrados. Devemos agradecer pela sua doação e celebrar a vida. Este sabá é um momento excelente da gente se lembrar disso, até porque para nós que vivemos em uma sociedade moderna é muitas vezes difícil ter a real dimensão dos ciclos agrários. Já que a gente está querendo um alimento, a gente não precisa mais plantar e colher. A gente vai no supermercado e pega na prateleira. Então, quando os nossos ancestrais viveram, centenas e milhares de anos atrás, a colheita e o processamento dos grãos eram cruciais. Se as safras fossem deixadas nos campos por muito tempo, ou se o pão não assasse a tempo, as famílias poderiam morrer de fome. Cuidar das plantações significava e marcava a diferença entre a vida e a morte. Atualmente, até para os povos que vivem no interior, essa realidade não é mais a que a gente sabe que existiu no passado, já que muitas culturas independem das estações hoje em dia. As lavouras são cultivadas muitas vezes com sementes transgênicas e utilizam diversos tipos de pesticida e adubação química para produzir mais e mais. Para alguns povos, até mesmo quando viram um homem branco arar a terra, isso era visto como uma coisa totalmente insólita, totalmente antinatural, já que a terra também é um corpo vivo. Isso seria um ato de violência. Conforme crescia a civilização e a caça e a coleta dos alimentos foram se extinguindo, veio a fome, as invasões, as guerras e a escravização. A perda de empatia pelas pessoas chegou no mesmo tempo que a perda da empatia pela natureza. A modernização é importante. A gente não poderia estar partilhando aqui agora, a gente não poderia estar conversando aqui através desse vídeo se não existissem os avanços do mundo moderno. Mas pensa um pouquinho, reflita bastante. Como você pode contribuir para que possamos viver em um mundo mais equilibrado? Os custos do conforto são bastante elevados.
mas pense no conforto de poder beber uma água fresca e respirar um ar puro, versus tomar uma água cheia de produtos químicos e respirar o ar pesado e poluído. Ao celebrar o Lamas, honramos nossos ancestrais e todo o trabalho árduo que eles fizeram para sobreviver, para dar continuidade à nossa família. Este é um momento para agradecer a abundância que temos em nossas vidas e para ser gratos pela comida em nossa mesa. Lamas é um momento de doação, de gratidão, de reconhecer a nossa dívida e a nossa conexão com o mundo natural, e em particular com o reino vegetal, que nos dá o alimento para a nossa sobrevivência, e que dá o alimento inclusive para os animais que fornecem os alimentos de origem animal para quem gosta, para quem não é vegano, vegetariano, enfim. Não podemos nos esquecer que a comida que comemos vem de coisas vivas, sendo você carnívoro ou não, e que sem a doação desses seres, sejam seres animais ou vegetais, a nossa vida seria impossível. Existem muitos mitos e folclore em torno de lamas. Quando chega essa época, os campos estão cheios e férteis e essa é a época que os primeiros grãos são debulhados, as maçãs crescem nas árvores e os jardins transbordam de fartura do verão. Em quase todas as culturas antigas, esta era uma época de celebração do significado agrícola da estação. Por causa disso, foi também uma época em que muitos deuses e deusas foram homenageados. No folclore inglês, John Barleycorn é um personagem que representa a safra de cevada colhida a cada outono. Tão importante quanto, ele simboliza as maravilhosas bebidas que podem ser feitas da cevada, cerveja e uísque, e os seus efeitos. Ele representa o espírito do grão. Na canção folclórica tradicional, John Barleycorn suporta todos os tipos de indignidades, muitas das quais correspondem à natureza cíclica de plantar, cultivar, colher e depois morrer. As origens da balada de John Barleycorn são antigas e há muitas versões dessa música, que conta como ele sofre esses ataques, essa humilhação e depois a morte, correspondendo a todo esse ciclo dos grãos. A cevada, como espírito do grão, encontra o sofrimento e depois morre. No entanto, como resultado de sua morte, o pão pode ser produzido. Então a cevada morre para que outros possam viver. Seu corpo é comido como o pão. Esta história mostra o reconhecimento do grão como um ser vivo, que se sacrifica para que possamos viver. John Barleycorn representa o Deus que se sacrifica para trazer fertilidade nos campos e dar continuidade à vida. Na Roma Antiga, todo dia 23 de agosto era a celebração de Vulcano, o deus do fogo e dos vulcões. Ele era homenageado com sacrifícios na esperança de proteger a cidade de um incêndio devastador. Semelhante ao deus grego Hefesto, Vulcano era um deus da forja e renomado por suas habilidades no trabalho com metais. Ele também estava um pouco deformado e é retratado como coxo. Como filho de Júpiter, Vulcano é o criador dos poderosos raios de seu pai, mas ele também forja armaduras, armas e joias para os deuses e heróis de Roma. Os grãos ocuparam um lugar de importância na civilização quase desde o início dos tempos. O grão se tornou associado ao ciclo de morte e renascimento, como a gente já falou aqui, e o deus sumério Tammuz foi morto e sua amante Ishtar sofreu tanto que a natureza parou de produzir. Ishtar ficou de luto por Tammuz e o seguiu até o mundo inferior para trazê-lo de volta. Na lenda grega, o deus dos grãos era Adonis. Duas deusas, Afrodite e Perséfone, lutaram por seu amor. Para encerrar a luta, Zeus ordenou que Adonis passasse 6 meses com Perséfone no mundo inferior e o restante com Afrodite. Embora muitas vezes seja retratado como um deus grego, suas origens estão na religião assíria. Adonis era um deus da vegetação que estava morrendo no verão. Em muitas histórias, ele morre e renasce mais tarde, assim como Átis e Tammuz. A esposa de Thor, Sif, tinha lindos cabelos dourados, até que Loki, o deus trickster, os cortou. Thor estava tão chateado que queria matar Loki, mas alguns anões criaram um novo cabelo para Sif,
que cresceu magicamente assim que tocou sua cabeça. O cabelo de Sif está associado à colheita e ao grão dourado que cresce a cada ano. Atis, um deus frígio, era amante de Cibele ou Cibele. Ele enlouqueceu e se castrou, mas ainda assim conseguiu se transformar em um pinheiro no momento de sua morte. Em algumas histórias, Atis estava apaixonado por uma náiade, e a ciumenta Cibele matou uma árvore, posteriormente a náiade que morava nela, fazendo com que Atis se castrasse em desespero. Apesar disto, suas histórias costumam lidar com o tema do renascimento e da regeneração. Ceres, uma deusa romana, ela vem nos fazer refletir, né? Você já se perguntou por que o grão triturado é chamado de cereal? Ele tem o nome de Ceres, a deusa romana da colheita e dos grãos. Além disso, foi ela quem ensinou a humanidade a conservar e preparar o milho e os grãos, e uma vez que estivessem prontos, fossem debulhados. Em muitas áreas, ela era uma deusa tipo mãe, responsável pela fertilidade agrícola. Deméter, grega, é o equivalente de Ceres. Deméter é frequentemente relacionada à mudança das estações e é frequentemente ligada à imagem da mãe negra do final do outono e do início do inverno. Quando sua filha Perséfone foi raptada, ou não, por Hades, a dor de Deméter fez com que a terra morresse durante 6 meses, até que Perséfone retornasse. Dagon, semita, é adorado por uma tribo antiga chamada Amoritas. Ele era um deus da fertilidade e da agricultura e também é mencionado como um tipo de divindade patriarcal, ou divindade pai, né? Nos primeiros textos sumérios, e às vezes aparece como um deus peixe. Dagon é acreditado por dar aos amoreus ou amorreus o conhecimento para construir o arado. Mercúrio é o mensageiro dos deuses, é um deus romano, similar a Hermes grego. Em particular, Mercúrio era um deus do comércio e por isso está associado ao comércio de grãos também. No final e no início do outono, ele corria de um lugar para outro para que todos soubessem que era hora de fazer a colheita. Na Gália, ele era considerado um deus não apenas da abundância agrícola, mas também do sucesso comercial. Osíris ou o Esir, egípcio. Uma das divindades dos grãos, chamada Néper, tornou-se popular no Egito durante os tempos de fome, e mais tarde ele foi visto como um dos aspectos de Uesir, e uma parte do ciclo de vida, morte e renascimento. O próprio Uesir é, assim como Aset ou Isis, sua consorte, associado à época da colheita. De acordo com Donald Mackenzie, em Egyptian Myths and Legends, Uesir ensinou os homens a dividir a terra que estava inundada para semear a semente e, no devido tempo, fazer a colheita. Ele também os instruiu a moer o grão e amassar a farinha, para que tivessem comida em abundância. Pelo sábio governante, a videira foi plantada em tipos de estacas, e ele cultivou árvores frutíferas, fez com que frutos fossem colhidos. O Esir era um pai para o seu povo, e os ensinou a adorar os deuses, a construir templos e a viver uma vida santa. A mão do homem não foi mais levantada contra seu irmão. Havia fartura e prosperidade na terra do Egito pela bênção de Uesir. Parvati era uma deusa consorte do deus Shiva, hindu, e embora não apareça na literatura védica, ela é celebrada hoje como uma deusa da colheita e protetora das mulheres no festival Gauri, que é anual. Pomona é uma deusa da maçã romana e guardiã dos pomares e das árvores frutíferas. Ao contrário de muitas outras divindades agrícolas, Pomona não está associada à colheita em si, mas ao florescimento das árvores frutíferas. Ela geralmente é retratada carregando uma cornucópia ou uma bandeja de frutas. Apesar dela ser uma divindade bastante obscura, a semelhança de Pomona aparece muitas vezes na arte clássica, incluindo pinturas e uma série de esculturas, inclusive pinturas de Rembrandt. E claro, a gente não pode deixar de falar em Lugh, o deus artesão celta.
Ele às vezes é associado ao verão por causa de seu papel como um deus da colheita, e durante o solstício de verão as safras estão florescendo, esperando para serem colhidas do solo em Lughnasadh. Lugh era conhecido pelos celtas como um deus das artes, da habilidade e da distribuição de talentos. E ele era bom em muitas coisas diferentes. Eu falo mais sobre ele, assim como outros deuses que eu já citei aqui, como Thor, Loki, o Exir. Eu já falei aqui no canal sobre esses deuses. É só dar uma olhadinha na playlist de deuses e deusas. A gente tem aqui, lembrando que Lugh, ele era muito bom em muitas coisas diferentes e os celtas tinham uma alta consideração pela arte de ferreiro também. E ele também era um bom ferreiro. A guerra era um modo de vida. Os ferreiros eram considerados possuidores de dons mágicos, porque eles eram capazes de dominar o fogo e moldar os metais da terra, usando sua força e habilidade. Em uma lenda, Lugh chega a Tara e sua entrada é negada. Ele então enumera todas as coisas que ele pode fazer e o guarda fala, a gente já tem todo mundo para fazer isso aqui. Só que Lugh pergunta, tudo bem, mas você tem alguém aqui que possa fazer todos eles? Todas essas coisas? Então ele teve a entrada permitida. Em muitas sociedades, o corte do último molho de grãos era um fato que era motivo de comemoração. As pessoas comemoravam fazendo bonecos de milho que representavam o espírito do grão. Às vezes essas bonecas eram em tamanho real, feitas com os últimos talos de milho colhidos e decoradas com fitas, serpentinas e o que mais tivesse, né? Para colocar bonito e bem representado. No início da Irlanda, não era uma boa ideia colher os grãos a qualquer momento antes de Lammas. Isso significava que a colheita do ano anterior havia acabado mais cedo, e isso era uma falha grave nas comunidades agrícolas. No entanto, no dia 1º de agosto, os primeiros feixes de grãos eram cortados pelo fazendeiro, e ao cair da noite, sua esposa fazia os primeiros pães da estação. Para muitas culturas, partir o pão é um símbolo de paz e hospitalidade. Depois de receber alguém em sua casa e comerem pão juntos, é muito menos provável que se matem. Em partes da Noruega, homens e mulheres, ou melhor dizendo, meninos e meninas que compartilham o mesmo pão estão destinados a se apaixonar e se casar. No início da era cristã, os primeiros pães da temporada eram abençoados pela igreja. Stephen Batty diz que em Wessex, durante o período anglo-saxão, o pão feito com a safra nova era trazido para a igreja e abençoado. Então o pão de Lammas era partido em 4 pedaços e colocado nos cantos de um celeiro, onde servia como um símbolo de proteção sobre o grão acumulado. Nas ilhas Shetland, os agricultores acreditavam que a colheita de grãos só deveria ocorrer durante a lua minguante. Eles também acreditavam nisso sobre a safra de batata no outono e o corte da turfa. Em Lughnasadh, os bezerros são desmamados e os primeiros frutos estão maduros, como as maçãs e as uvas. Em alguns contos irlandeses, acreditava-se que os fazendeiros teriam que esperar até Lughnasadh para começar a colher as frutas, ou a comunidade seria vítima de um grande azar. Parte dos Apalaches são ricas em superstições em torno dos grãos. Alguns agricultores acreditam que se você perder uma linha durante um plantio de grão, alguém da sua família vai morrer antes da colheita. Da mesma forma, se você vir grãos de milho caído na estrada, significa que seu projeto está a caminho. Mas se você escovar os grãos ou enterrá-los, seu visitante será um estranho. Se a casca do milho se estender muito além da própria espiga, é sinal que terá um inverno longo e difícil. Queimar espigas, cascas ou grãos causará seca na próxima estação. Em alguns países, Lammas é uma época para jogos entre guerreiros, batalhas simuladas. Isso pode remontar os dias em que o Festival da Colheita era realizado e as pessoas vinham de longe para se reunir. Qual a melhor maneira para os rapazes mostrarem sua força e impressionarem as garotas do que vencendo toda a competição? Jogos e concursos também são realizados em homenagem a Lugh, o poderoso deus artesão celta. Tornou-se um costume dar às pessoas um par de luvas na época de Lammas.
em parte porque o inverno está chegando, mas também relacionado a uma antiga tradição em que os proprietários de terras davam a seus inquilinos um par de luvas após a colheita. A luva é um símbolo de autoridade e benevolência. Em algumas tradições na Wicca e pagãs modernas, Lammas também é um dia para homenagear Lu. A influência de Lu aparece em nomes de várias cidades europeias. Nas tradições pagãs, esse é o momento de agradecer a um ou mais deuses ou deusas da natureza, mas no cristianismo também é o Deus cristão, já que na visão deles o homem ara os campos e espalha as sementes, mas ela é alimentada pelas mãos de Deus. Dependendo do seu caminho espiritual, há diversas maneiras de você celebrar Lammas, mas normalmente o foco está no aspecto da colheita antecipada ou na celebração do deus celta Lu. Deixo algumas sugestões para você, praticante solitário ou não. Bem, agradecer faz bem para a alma, então você pode fazer uma lista de coisas e pessoas pelas quais você é grato e tente agradecer pessoalmente se possível. Agradeça a uma árvore ou às plantas de seu jardim. Você pode até fazer uma jornada xamânica para conhecer e agradecer ao homem verde. Você pode colher ervas e deixar para secar, para usar em sua prática mágica ou para sua cozinha. Faça orações, decore seu altar, monte seu altar para Lammas usando cores e símbolos da estação, como foices, uvas, trigo, milho, papoulas, grãos secos, alimentos do início do outono, como maçãs, frutas e legumes da estação em geral, pães, cornucópias. Você também pode decorar com seus artesanatos, em uma forma de honrar Lu. Esse é o fim do verão. Logo as folhas vão começar a mudar, mas o sol ainda está forte, ainda está quente. Use uma combinação de cores de verão e outono, como amarelos, laranjas e vermelhos do sol, que também podem representar as folhas que vão cair. Adicione alguns marrons e verdes para celebrar a fertilidade da terra e as safras que estão sendo colhidas. Cubra seu altar com panos que simbolizam a mudança da estação do verão para a época da colheita. Use velas em cores ricas e profundas. Naturalmente, você vai querer colocar velas no seu altar para celebrar esse sabá. Por que não usar vegetais e frutas que simbolizam a estação para fazer um castiçal? Esses castiçais são fáceis e perfeitos para segurar uma vela cônica. Primeiro você precisa selecionar algumas frutas firmes, como maçãs vermelhas, abóboras ainda durinhas, ou até berinjelas vão funcionar como bons castiçais, mas as maçãs parecem durar mais tempo. Então enxague e seque bem as frutas ou vegetais. Dê um polimento na parte externa com um pano macio até que a fruta fique brilhante. Coloque a fruta de pé ou use uma faca para fazer um furo no topo onde o caule está localizado. Vá até a metade da maçã para que a vela tenha uma base firme. Amplie o buraco para que ele tenha o mesmo diâmetro da sua vela. Despeje um pouco de suco de limão no buraco e deixe descansar por uns 10 minutinhos. Isso vai impedir que a maçã fique escura e amoleça muito rapidamente. Despeje o suco de limão, como eu falei, seque o buraco e insira um raminho de alecrim, manjericão ou alguma outra erva de sua escolha. E finalmente coloque lá a vela. Use um pouco de cera pingada para prender a vela no lugar. Você também pode fazer um pentáculo simples usando uma videira, pegando o cipó de uma videira e usando um pouco de arame de florista. Não vai ser difícil de fazer, depende de habilidade e paciência. Então você vai precisar de vários cipós de videira de espessura fina média, mas que sejam recém-colhidas para que sejam flexíveis. Se secar, você pode até amolecê-los deixando durante a noite em um balde com água. Tire todas as folhas e caules perdidos das vinhas, vá moldando e repetindo as voltas até você fazer uma guirlanda com a espessura e o tamanho desejado. Para fazer a estrela do centro do pentáculo, você vai precisar de 5 pedaços desse cipó de tamanhos iguais. Então você monta a sua estrela, amarrando na guirlanda parte por parte. Ou você pode fazer com uma fita, com uma das cores do sabá. O milho é um grão mágico e predominante na época de Lammas. Se você juntar algumas espigas de milho de cores vivas, você pode pendurar para decorar o seu altar, pode colocar em tigelas ou bandejas, até como uma peça central dele. Use as cascas para fazer artesanato.
como carrinhos de milho, os bonecos de milho, correntes de palha de milho ou saquinhos de ervas para deixar na sua casa. E também podem ser utilizados como presentes para os membros do seu clã. Você pode fazer essa corrente com palha de milho enrolando e grampeando, formando a corrente para você pendurar na sua casa ou decorar o seu altar, pendurando em portas, janelas, enfim. Se a palha estiver ressecada, faça igual o cipó, deixe de molho e por cerca de 10 ou 15 minutos elas já vão estar flexíveis de novo para serem trabalhadas. Então é só você secar e grampear para não rasgar. Essas correntes também são úteis em feitiços. Você pode usar para contar vários aspectos de um feitiço ou oração, como se fosse uma espécie de rosário. Faça uma boneca de milho. Em um de seus muitos aspectos, Brígide é conhecida como The Bride, ou a noiva. Já tem um vídeo sobre Brígide aqui no canal, só você dar uma olhadinha, tá? Ela é um símbolo de fertilidade, boa sorte, como mais uma etapa do ciclo de vida, morte e renascimento. Tradicionalmente, essa boneca é feita com grãos trançados, como aveia ou trigo. Eu já ensinei a fazer a boneca no vídeo sobre Imbolc. Se você fez e guardou a boneca em Imbolc, você só vai mudar a cor da roupinha dela, vestindo as cores de lamas. Coloque sua Brígide em um lugar de honra na sua casa, de preferência perto da sua lareira ou na cozinha. Quando você convida a Brígide para entrar na sua casa, você está dando boas-vindas a ela através da boneca e trazendo junto com ela a fertilidade e a abundância. Você pode fazer saquinhos mágicos, costure os saquinhos ou cole com cola quente. E então você coloca dentro deles as ervas de acordo com a sua intenção. Você também pode fazer em tecido, seja com a palha do milho ou com um tecido em uma das cores do sabá. As cores relacionadas, obviamente, ao propósito de sua magia, assim como as ervas. Para cura, por exemplo, você pode usar flor de macieira, lavanda, erva doce, camomila, sândalo, hortelã-pimenta e os tecidos podem ser branco, verde ou lavanda. Para dinheiro, prosperidade, as ervas são louro, manjericão, camomila, murta, maçã, girassol, poejo e os tecidos amarelo, dourado ou verde. Para o amor, pimenta da Jamaica, flor da macieira, erva dos gatos, a catnip, alfazema, cravo da Índia, 1000 folhas, manjerona, manjericão, tecido rosa para o amor, vermelho para paixão ou sedução. Força. Você pode usar carvalho, bolota, louro, cardo e 1000 folhas e o tecido do saquinho seria marrom ou verde. Carregue esses mojos, esses saquinhos na sua bolsa ou faça um colarzinho discreto para você usar. Você pode até mesmo deixar em seu altar e queime no próximo Lamas. Aproveite a oportunidade desse dia para celebrar suas próprias habilidades, fazendo uma oferenda a Lu. Pense em seus talentos, nos seus pontos fortes. Pense em tudo o que você pode fazer, nas coisas que você gostaria de aprender e nas coisas que você gostaria de melhorar. Depois de pensar sobre isso, você pode se surpreender ao perceber o quão realizado você é de fato. Decore seu altar com itens relacionados à sua habilidade ou talento. Se sua habilidade está relacionada a alguma coisa tangível, como desenhar, fazer um bolo, coloque no altar. Se for alguma coisa intangível, como dançar, cantar, coloque algo que represente seu talento no altar, como mesmo uma fotografia de você cantando ou você dançando, enfim. Coloque uma vela no altar para simbolizar Lu, em qualquer cor que represente o sabá, como laranja ou amarelo. Coloque essa vela no centro do altar e sinta-se à vontade para adicionar alguns talos de grãos se você desejar. Você pode combinar este rito com um que homenageie a colheita. Acenda a vela, pare por um momento para pensar em todas as coisas que você tem talento. Anuncie seus próprios dons e repita o encantamento. Poderoso Lu, o Deus habilidoso, aquele que é patrono das artes, um mestre em ofícios e um bardo de língua prateada. Hoje eu o honro, pois também sou habilidoso. Eu sou hábito em... Aí você vai falar sua habilidade. E agora você vai pensar como você pode melhorá-la. Peça a bênção do Deus. Lu, muito habilidoso, eu peço que você brilhe sobre mim. Compartilhe seus dons comigo e me torne forte na habilidade que eu tenho talento. Faça uma oferta para Lu com frutas, vinho, grãos, pães
ou com uma amostra do que você cria, como uma canção ou uma joia mágica. Você pode ter uma oferta, fazer uma oferta do seu tempo, melhor dizendo, e da sua lealdade. Seja o que for, ela deve vir do seu coração. Agradeço-lhe, poderoso Lu, por ouvir minhas palavras nessa noite ou nesse dia. Agradeço por me abençoar com as habilidades que eu possuo. Faço a ti essa oferta de pão e vinho. Para você, com um pequeno símbolo de honra. Medite mais um pouco sobre suas habilidades e se você está seguro disso. Finalize seu ritual. Lu também é conhecido em algumas tradições como o patrono dos bardos e dos magos. Então agora é uma ótima época para você trabalhar a magia e a poesia. Seja o que for, o que você escolher fazer, essa é a época certa para renascimento e renovação. Você pode criar também um ritual de colheita e honrar a mãe ceifadora e o Deus que se sacrifica para o nosso alimento. Segure caules de trigo à sua frente, pense no que eles simbolizam. O poder da terra, o inverno que se aproxima, a necessidade de plantar com antecedência. O que você precisa de ajuda para planejar agora? Existe algum tipo de sacrifício que você precise fazer agora, no presente, para que sejam colhidos no futuro? Então você esfregue os talos entre os seus dedos para que alguns grãos de trigo caiam sobre o seu altar. Espalhe-os no chão como um presente para a terra. Se você estiver do lado de dentro da sua casa, você pode deixá-los no altar por enquanto e depois você leve para fora, para um lugar aberto, com terra mais tarde. Sinta o poder da colheita dentro de você. Sinta que assim como cresce o trigo, você também cresce a cada ano, conforme cada giro que a roda do ano faz. Assim como o grão que se enraiza no solo, você também deseja encontrar suas raízes e se desenvolver. Partilhe um pão com as outras pessoas da sua casa ou do seu clã se estiver em grupo, dizendo: eu abençoo com o fruto da primeira colheita. Meditem, finalizem o ritual como de costume. Você também pode fazer uma ceia especial, fazer um pão caseiro e não se esqueça de ir agradecendo pelo trigo, pelo sal, pelo fermento, pelo trabalho do produtor rural, pelo trabalho do vendedor que fez chegar esse produto até sua casa, pelo seu trabalho em fazer o pão, pois sem ele você não teria recursos também, seu trabalho material, inclusive porque sem ele você não teria recursos para adquirir os ingredientes, o dinheiro, né? O pão é o símbolo máximo desse sabá. Os grãos são o coração de Lamas e o início da temporada de colheita é um marco para muitas sociedades. Depois que o grão é debulhado e moído, ele é cozido na forma do pão e consumido, honrando o espírito do Deus do grão. O pão é consumido e então se conclui o ciclo da colheita. O espírito do Deus do grão vive através de nós quando comemos o pão. Em muitas tradições, um pão especial é assado na forma de um homem para simbolizar o Deus da colheita. Você pode fazer um pedaço também do pão de Lamas usando sua receita de pão favorita. Molde a massa em formato de um homem para simbolizar o corpo do Deus. Você também pode fazer uma espécie de pão frito com aveia. Você pode fazer o doce ou salgado, lembrando que para os antigos a palavra bolo ela não necessariamente queria dizer o bolo do jeito que a gente está acostumado aqui, né? Ainda mais com chantilly e tudo mais. Era o mesmo nome que era usado para pão ou para bolo e eles eram feitos doces ou salgados. Você pode fazer massas com aveia, principalmente, e fritá-los na frigideira, tá? Só não deixa muito fininho para não ficar crocante ao invés de macio. Você vai fazer tipo um pão árabe. Tá? Basicamente isso. Você pode servir no banquete da colheita de Lamas, pode cobri-los com pesto de manjericão fresco ou, se for o caso, um pouco de creme doce, né? Creme de manteiga doce, creme de chantilly, geleia de frutas, enfim. Bem, aqui eu finalizo esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Eu também quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou de mais esse vídeo, de mais um sabá. Se você não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada.
Te encontro no próximo vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay.